Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Vou começar pelo final. No final, vou contar para vocês sobre a singularidade deste momento na história da humanidade. Talvez tenhamos tido sorte ou azar, mas estamos em um ponto que pode mudar o rumo da nossa civilização, o destino da humanidade. Senhores, não estou exagerando, talvez até esteja subestimando. Naturalmente, vamos lembrar dos motins e da resposta de Donald Trump, do que os democratas planejaram para o dia 14 de junho, que já está chegando, e vamos falar sobre uma informação surpreendente que chocou a mim e ao Joe Rogan. Durante a Covid, nos grandes hospitais eram mortos aqueles que os médicos consideravam gravemente ou irremediavelmente doentes. Olha, eu mesmo disse isso, e eu mesmo, por assim dizer, não acredito em mim. E sabe por quê? Eles precisavam de leitos e esses iam morrer de qualquer jeito? Em resposta aos motins organizados pelo Partido Democrata em Los Angeles, o presidente Trump anunciou que o número de operações para capturar criminosos ilegais aumentará 4 vezes. 4 vezes. O texto está incompleto. Não é possível encurtar ou reformular adequadamente sem o restante do conteúdo. Sim, ele vai passar para o ataque. Enquanto isso, as leis da Califórnia contra distúrbios ou as leis contra a lei dos distúrbios não se limitam mais apenas ao Estado Dourado. Agora elas se espalham de costa a costa: Chicago, Seattle, Atlanta, São Francisco, Denver, Portland, Nova York, Austin, Texas e outros. Tenho certeza de que ainda deixei passar alguns, porque tudo isso está acontecendo nas últimas 24 horas. Enquanto isso, um grupo chamado está planejando distúrbios em todo o país contra o governo Trump no dia 14 de janeiro. Certamente dirão que serão protestos pacíficos, nada a ver aqui. Isso deve coincidir com o Dia da Bandeira, o 250º aniversário do Exército dos Estados Unidos da América e o desfile militar em Washington, Distrito de Colômbia, além do aniversário do presidente Trump. Engraçado que os democratas decidiram causar tumultos em todo o país para desviar a atenção dos acontecimentos em Washington. O desfile, os discursos, as felicitações, isso tudo é no dia 14. Sucessos e histórias de conquistas. Em vez disso, toda a mídia estará cheia de incêndios, manifestações. Talvez, se os democratas tiverem sorte, alguém até seja morto. As ONGs estão espalhadas por todo o país. Observem as diferentes regiões onde organizaram esses protestos nas próximas semanas. Você acredita que isso surgiu organicamente por conta própria? Esse mapa impressiona ao ser observado. Em uma única noite, o presidente do Senado do México, do governo cartelizado do México, agora declara que eles vão anexar a parte sul dos Estados Unidos e restaurar a fronteira do México ao mapa da década de 1830. Você acha que esse cara está brincando? Veja só. Quando o presidente eleito Donald Trump estava a 16 dias de assumir o cargo de presidente para ocupar esse posto. Eu disse, se construirmos o muro, nós pagaremos por ele, mas faremos isso. Segundo o mapa do México de 1830, era assim que os Estados Unidos se pareciam naquele ano. E essa era uma parte do México, não era todo o México. Se você observar, pelo menos 1/4 do território da América do Norte pertencia ao México. Mexicanos agora exigem que americanos devolvam a terra. Aqui está o que Nick Freitas acabou de publicar no Twitter. Ele disse que os mexicanos exigem que os americanos devolvam a terra. Nós a conquistamos dos mexicanos, que a conquistaram dos espanhóis, que a conquistaram dos povos indígenas, que estavam constantemente conquistando uns aos outros. Engraçado. Devolvam tudo o que vocês tomaram de nós. Bem, aquilo que nós anteriormente tomamos, né, dos espanhóis que tomaram dos povos indígenas naturalmente, que estavam constantemente tomando uns dos outros, né? Isso se assemelha às exigências da Rússia de devolver a Crimeia ou do Japão de retomar as Ilhas Kurilas. E aqui está Jay Carroll, que serviu 20 anos na fronteira com os guardas de fronteira e agora escreveu um livro sobre a fronteira sob o governo Biden.
Vamos talvez deixar essa questão para depois. Se não expulsarmos essas pessoas do nosso país, elas vão queimá-lo até o fim. Na verdade, eles planejam queimar o país até o fim, já neste fim de semana. Não é uma situação hipotética. Algum dia no futuro, talvez daqui a 10 anos, não. Neste sábado, incêndios iniciarão em toda a América. Quando tivermos esse controle, aí sim eu apoio totalmente. Ei, espera aí, por que estão nos vigiando? O quê? Vamos revogar o ato patriótico, acabar com ele. Mas para acabar com o ato patriótico e com essas pessoas, precisamos nos livrar dos políticos. Como Lindsey Graham, Jim Jordan e muitos outros que permitiram que isso continuasse, não são os democratas. Os democratas são sem espinha, são pessoas más, e eu digo isso sem. Essa é a minha convicção. Mas os republicanos não são melhores. Eles são uma forma mais branda do mal, porque são cúmplices de tudo isso. É um partido único. Não, nisso nós concordamos. É um partido único. E eu concordo. Um único partido não poderia causar tanto dano ao país. Somente a cooperação dos dois partidos no poder poderia levar o país à situação desastrosa em que ele se encontra agora. Mas o próprio bem-estar depende do partido. E os impulsos de dizer a verdade e agir corretamente do ponto de vista do benefício para o país rapidamente dão lugar ao entusiasmo diante da perspectiva de cargos, medalhas e, claro, recompensas financeiras. No Partido Democrata, na legislatura passada, né, havia um senador honesto, 1,5, eu diria assim, Joe Manchin, e também tinha uma moça do Arizona, né, um para todo o Senado, praticamente, né, e o Congresso. Mas Joe já saiu, ele se cansou, saiu do Senado, mas em compensação apareceu Joe Fetterman, alto, desajeitado, se veste de forma estranha, muito estranha, com um tumor removido do cérebro. Isso também já ocorreu com ele, mas é honesto. Estados Unidos da América, senador dos Estados Unidos da América, John Fetterman, literalmente, acho que é o único senador democrata com lesão cerebral. É ele quem realmente sai e diz essas coisas. Eu defendo sem desculpas a liberdade de expressão, manifestações pacíficas e imigração, mas isso não é isso. Isso é anarquia e verdadeiro caos. O único democrata que não mente. Meu partido perde a superioridade moral quando nos recusamos a condenar incêndios criminosos de carros, destruição de prédios e ataques a agentes da lei. E ele está certo, embora tenha se entregado um pouco ao mostrar o quanto a superioridade moral é importante para eles. Eu acho que é muito mais importante estar bem, você sabe, certo? Quer dizer algo que seja objetivamente verdadeiro. Acho que isso é um reconhecimento de que todos os outros no partido se preocupam mais com a superioridade moral do que em realmente estarem certos ou serem precisos, ou dar às pessoas objetivamente o que é melhor para elas. Ted diz que vai embora. O senador democrata da Pensilvânia reconhece os resultados das pesquisas, mas, diferente da maioria do seu partido, tem a coragem de expressá-los abertamente. O fato de que os eleitores sindicalizados em seu estado acabaram de ver empregos sendo preservados e que mais estão por vir, talvez o ajude a manter o foco. Democratas sejam mais como John. Eu achei que havia uma chance de que eles fariam isso. Não, a questão é que o político, desde o início, já vendeu a alma não pela justiça. Já chegaram ao poder prefeitos e governadores, né, senadores, membros do Congresso, eles vieram atrás de dinheiro, fama, força, poder, como eu disse, e por isso só vão dizer algo que seja bom para nós se eles receberem algo em troca. O que diz Mark Mitchell é que se muitas pessoas fazem algo que claramente lhes faz mal, então existe algum motivo oculto de nós. Qual seria? Eles persistem nessa prática, mesmo cientes de que resulta em derrota. Então deve haver alguma outra motivação. Qual seria ela? Ou Gavin Newsom quer governar sobre um monte de cinzas no qual o Partido Democrata vai se transformar, e ele acha que isso vai levá-lo até lá. Talvez eles acreditem que, se ele liderar o partido, eles poderão mentir, trapacear e roubar novamente para chegar ao poder.
Talvez seja isso. Talvez eles pensem que haverá uma forte reação contra Trump. Talvez haja um plano para criar uma reação tão forte contra Trump. Talvez. Talvez seja exatamente isso que os adversários estrangeiros querem. Realmente não sei. Mas isso não faz sentido algum. Vez após vez eu pergunto, e os democratas defendem posições ilógicas e inaceitáveis para o povo? Nós já discutimos sobre homens nos esportes femininos e abortos anteriormente. 1 minuto antes de o bebê já estar pronto, por assim dizer, pronto para nascer, mudança de sexo para crianças. Mas eles sabem que isso é muito impopular. Por que continuam? Para quem isso pode ser vantajoso? Afinal, por que eles fazem tudo isso? Talvez o objetivo seja simplesmente transformar o país em uma fogueira em chamas. O interessante é que várias grandes corporações dão dinheiro, mas essas aqui, todos esses protestos... Aqui está o mapa e a lista de cidades onde no dia 14 de junho acontecerão protestos contra Trump. Primeiro, a mensagem e o branding aqui são simplesmente idiotas. Isso é quase tão ruim quanto. Lembra daquele vídeo em que todos os congressistas democratas fingiam ser personagens de um trailer ou algo assim? Tudo o que eles fazem causa vergonha alheia, e isso é só mais um exemplo. E o dinheiro para isso vem de Christy Walton, herdeira cuja fortuna é de 20 bilhões de dólares, e ela financia muitas dessas iniciativas. Eles provavelmente usam a rede de organização comunitária do Obama para coordenar todas essas atividades nacionalmente. É bem louco. Eles tentaram, e nós estamos acompanhando isso há muitos meses. Provocar algum tipo de motim, resistência, protestos, resistência, e nada disso funcionou. Eles conseguiram colocar alguns boomers nas ruas em concessionárias Tesla. A herdeira do criador do Walmart financia parte desses motins. A corporação Walmart imediatamente informou que não apoia e não participa. O governador da Califórnia tentou ganhar pontos como futuro candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais de 2028. Como ele consegue isso? Sim, vamos apenas começar com isso. Sim, vamos apenas começar com o seguinte. Se Gavin Newsom queria desafiar Donald Trump e gosta de atenção, então ele conseguiu isso 100%. Olhem aqui. As buscas por Gavin Newsom junto com Donald Trump, só pense nisso, aumentaram em 9.700% em relação à semana passada. Agora as pessoas estão procurando pelo nome Gavin Newsom junto com Donald Trump mais do que nunca, e as estatísticas são mantidas desde 2004. Donald Trump fez seu nome através de seu programa de televisão e seus projetos de negócios. Agora ele está fazendo um nome para Gavin Newsom, que parece mais do que pronto para aproveitar essa disputa. Quais são os números de naslagem? E como podemos avaliar porque Newsom poderia considerar isso, se estivermos analisando essa possibilidade? Olha como ele apresenta isso. Por que Newsom se oporia? Sim, porque Gavin Newsom está tão disposto a desafiar Donald Trump. No final, tudo se resume ao ano de 2028 e onde os democratas querem ver seus candidatos. Os democratas deveriam se opor mais ativamente a Donald Trump? Entre os democratas, veja, 84% dos democratas em todo o país dizem que querem que os democratas se oponham a Donald Trump. Isso já não são mais dados. Em 2017, a maioria dos democratas queria um compromisso com Donald Trump. Agora desejam alguém que o confronte. E por isso, pelo menos do ponto de vista político, Gavin Newsom está ativamente entrando na luta, porque ele pensa no futuro. Ele pensa em 2028. E com uma maioria esmagadora, raramente 84% dos democratas concordam em qualquer coisa, exceto em sua antipatia por Trump. E é isso que estamos vendo agora. Eles querem um confronto com Donald Trump, e é por isso que Gavin Newsom parece mais do que pronto para entrar na briga com ele. Com o governador está claro. Mesmo perdendo agora, né, ele está conseguindo fazer com que seu partido decida que ele é um lutador, que ele pode vencer. E o que está acontecendo hoje com a relação do povo com o presidente? Como durante os motins a atitude em relação a ele muda?
A classificação diária do presidente para quarta-feira mostra que 52% dos eleitores prováveis nos Estados Unidos da América aprovam o trabalho do presidente Trump, 47% não aprovam, um saldo positivo de 5. É assim que isso aparece no gráfico. Ou seja, constantemente em todas as pesquisas, mais de 50%, de 52 a 60%, apoiam Trump e sua política. A uma distância de um braço dos índices mais altos que já vimos, nas últimas semanas batemos recordes. Pela primeira vez em 20 anos, a maioria dos eleitores afirma que o país está no rumo certo. Os índices voltaram a subir após alguns dias um pouco acima de 40%, indicando uma nova alta. Aqui estão as últimas 5 medições noturnas diárias, cada uma com cerca de 400 resultados. Os dados mais recentes estão em cima, os mais antigos embaixo. Olhando para a coluna com o nível geral de aprovação, ontem à noite tivemos 56% de aprovação. Peço desculpas por cansá-los com todos esses detalhes, mas nos Estados Unidos da América hoje até 0,5% de movimento para um lado ou para o outro já é muito. E 40%, 47%, 48% para 52%, mesmo isso, e em apenas alguns dias, isso é o que chamam de um enorme movimento tectônico. E se eles fizerem tudo certo, podem deportar algo entre 800 e 2.000 pessoas. Em outras palavras, você afirma que durante a presidência de quem você não mencionou, a entrada era permitida. 8.000 pessoas por dia estão envolvidas e cerca de 20.000 pessoas por ano em Los Angeles se tornam vítimas de acidentes com fuga do local. E acreditas que principalmente são pessoas que estão aqui ilegalmente, mas não querem. Espere, você disse 20.000 acidentes com fuga? Nossa. Sim. E cerca de 8% dos acidentes, 8 a 10% que terminam em morte, são acidentes com fuga do local. 20.000 atropelamentos acontecem todo ano em Los Angeles, 2.000 deles são fatais. E a maioria desses motoristas está sem carteira, que depois tenta fugir da justiça, ou seja, foge do local do crime e depois acabam sendo ilegais. Se olharmos para alguns dos enormes problemas que o Estado enfrenta, por exemplo, ele estava entre os 10 melhores nos resultados dos testes escolares 50 anos atrás e agora está entre os 10% mais baixos. E em São Francisco, o índice de crimes contra o patrimônio per capita é o mais alto. A parcela do orçamento destinada à infraestrutura ele está diminuindo, porque o Medi-Cal está tomando esse espaço. Avançamos e inventamos o trevo rodoviário. Nós tínhamos alguns dos aeroportos e sistemas viários mais modernos, e as rodovias 101 e 5 e 99 juntas provavelmente são as mais perigosas, se é que posso dizer assim, autoestradas do país. Considerando a quilometragem percorrida, a rodovia 99 é certamente a maior. Há trechos onde há apenas 4 faixas, e isso é uma verdadeira armadilha mortal. E ao mesmo tempo temos um esquema de 15 bilhões, uma ferrovia de alta velocidade de 20 bilhões que nunca será concluída. E 27% da população não nasceu nos Estados Unidos. Então, se o meu pensamento é que se você vai trazer tantas pessoas e a maioria delas não fala inglês ou não tem diploma de ensino médio, você acaba tendo um enorme problema de assimilação e integração. E nós não ensinamos mais educação cívica. E a ideia do caldeirão agora está fora de moda, embora tenha funcionado muito bem. E aí temos Gavin Newsom e Karen Bass como exemplos claros dos problemas da Califórnia. Pelo que lutam nossos líderes democratas, pelo futuro dos nossos filhos, pela nossa proteção, pelo nosso bem-estar. Nós pagamos salários a eles, e não são baixos, aliás, para que sirvam aos nossos objetivos, às nossas tarefas. É como contratar um pedreiro para construir uma casa, mas ele faz tudo, menos construir a sua casa, mas recebe o salário. Quer saber de algo totalmente inimaginável que antes da chegada dos socialistas ao poder a gente nem conseguia imaginar?
Quer dizer, a gente podia imaginar isso lá na Alemanha Oriental, na União Soviética, na África do Sul, mas o interessante é que Joe Rogan recebeu uma convidada, a doutora Bolden. Ela contou sobre a prática da eutanásia durante a Covid. A Casa Branca de Biden emitiu uma ordem dizendo que ninguém pode responsabilizar os médicos do hospital ou a equipe por quaisquer erros. E segundo Bobden, tudo começou. Hoje, na verdade, está acontecendo um julgamento, né? O primeiro do país com o júri popular sobre esses protocolos hospitalares. Quando eles tinham uma jovem com síndrome de Down, basicamente eles a eutanasiaram, emitiram para ela uma ordem de não ressuscitar, mesmo que ela não tivesse. E o pai se saiu simplesmente maravilhoso. Essa é a família Shara-M e eles. Por que eles fizeram isso? Eles a eutanasiaram por quê? Eu vi isso. Eu estava revisando os prontuários médicos desses pacientes e eles realmente os eutanasiam. Eles precisam de leito, mas dizem, vão morrer de qualquer forma. Os médicos matam os pacientes porque precisam de um leito e eles, os pacientes, vão morrer de qualquer jeito. Me parece que isso soa como premeditado, como se chama homicídio premeditado. E por qual motivo? Essa pessoa estava no hospital? Doença causada pelo coronavírus de 2019, 19 protocolo, então... E eles... Espera. Ou seja, eles estavam no hospital e deram algo para eles para matá-los. Sim, isso estava acontecendo. Desculpa, mas realmente estava acontecendo. Os pacientes recebiam insulina em vez de morfina. Sim. Isso é comum. E isso acontece com frequência? Pergunta o surpreso Joe Rogan. A resposta do Dr. Bolden, sim. Sim, revisei os prontuários médicos. Nessa situação, foi emitida uma ordem de não reanimar para ela, ou seja, uma não ressuscitar. Isso significa que se parecer que a pessoa está morrendo, não se deve fazer nada, embora nesse caso não tenha sido assim. Então eles entram com um processo por agressão física, que é uma das maneiras de contornar a lei. Os pais da menina assassinada processam por agressão à criança sem a permissão dos pais. Por que é tão difícil? Você pode perguntar. Que tipo de formulação idiota é essa? A questão é que os democratas cortaram todas as formas de processar os médicos do hospital pela morte durante a Covid. Porque a lei PREP é muito difícil de contornar. A lei PREP protege todos os médicos, todos os hospitais de qualquer responsabilidade por má conduta durante a Covid. Por isso foi muito difícil tentar contornar a lei PREP. Neste caso, há esperança de contornar a lei PREP, porque a acusação foi feita com base no artigo de agressão física e agora está em andamento um processo judicial. Isso começou hoje, está acontecendo em Wisconsin, então isso me dá esperança. E vocês achavam que nada mais poderia surpreender vocês, senhores? E muitos democratas vão balançar a cabeça e dizer, provavelmente foi melhor assim para não sofrerem. E depois eles ajudaram outras pessoas, aquelas que tinham uma chance melhor de sobreviver. A ministra da Segurança Interna, Kristi Noem, declarou na segunda-feira que os manifestantes em Los Angeles estão sendo pagos e que os distúrbios contínuos fazem parte de uma operação profissional. Isso é organizado, são pessoas que recebem para fazer isso. Você pode observar como eles se comportam, os sinais que eles trocam entre si na multidão e nos protestos para provocar violência, disse Noem. Ela afirma que a administração Trump agora tem provas de que os distúrbios em Los Angeles são uma conspiração organizada contra o governo dos Estados Unidos da América, mas não revelou o que exatamente foi descoberto. Recentemente foram divulgados documentos desclassificados, segundo os quais manifestantes em Los Angeles receberam milhares de dólares para participar dos distúrbios contra a administração Trump.
No plano de ação de 92 páginas, escrito pela CIA em 1983, está descrito como criminosos e outros agitadores seriam pagos para aumentar o descontentamento entre minorias étnicas e estudantes, com o objetivo de provocar distúrbios nas ruas. O dossiê secreto da CIA revela um esquema de contratação de manifestantes profissionais para iniciar distúrbios violentos que depois são usados para derrubar e tomar o poder no país. A Organização Estados Unidos 8, que foi praticamente destruída por Mask, simplesmente se dedicava a organizar distúrbios. Isso é apenas uma fachada, né? Um protesto pacífico para uma revolução colorida, planejada e bem financiada contra, né? Aliás, agora o nosso próprio governo aprenderam com outros e vieram para cá. Os arquivos, aliás, Kennedy mostraram e revelaram o dossiê secreto da CIA e o plano deles de contratar manifestantes profissionais para iniciar distúrbios violentos. Propaganda em massa, guerra política e psicológica, guerra bacteriológica, guerra biológica, controle global da mídia, mudança de regimes e muito mais. Existem muitas conexões óbvias entre os acontecimentos daquela época e os de hoje, que revelam como isso é feito e como continua sendo feito até hoje. O controle das reuniões em massa em apoio à guerra de guerrilha é realizado por elementos secretos de comando internos, mensageiros, esquadrões de choque, portadores de cartazes que são usados para dar sinais e gritar slogans. Tudo está sob o controle de um elemento de comando externo, conforme descrito no manual da CIA. Os agentes de inteligência dividiram a conspiração em etapas, iniciando pela organização de fachada. Os agentes se infiltram em grupos como sindicatos ou organizações estudantis, controlando-os secretamente para promover ideias antigovernamentais. Depois, usaram propaganda armada, agindo de forma amigável, ajudando as comunidades e mostrando que suas armas servem para proteger as pessoas, não para controlá-las, a fim de conquistar a confiança. Os slogans e discursos continham frases emocionais simples para agitar a multidão e concentrar a raiva em alguém específico ou em todo o governo. O manual sugeria usar pequenos grupos de agitadores treinados para incitar a multidão durante os protestos, criando a aparência de um grande movimento espontâneo. Isso poderia incluir tanto o pagamento a criminosos quanto a participação deles. Bem, junto com os manifestantes comuns vão criminosos, bem pagos. Esses provocadores incitavam a violência e criavam mártires na multidão para virar as pessoas contra o governo. A liderança da CIA, chamada de operações psicológicas, serviu como manual para iniciar movimentos antigovernamentais em outros países na década de 1980, com o objetivo desse complô. A primeira coisa que faziam era enfraquecer o governo sandinista na Nicarágua, voltando a opinião pública contra ele, conquistando os corações e mentes das pessoas. Com essas táticas, a CIA esperava criar o caos por meio de protestos que minassem o poder do governo. Depois, os agentes buscavam derrubar o regime e substituí-lo por um governo favorável aos Estados Unidos. Bem, na Nicarágua a CIA fracassou. Mesmo com o apoio deles, os rebeldes contras nunca conseguiram uma vitória decisiva. Apesar do financiamento significativo dos Estados Unidos da América, a agência tentou fornecer ao governo sandinista como apresentar o regime como repressivo, controlando tudo o que é possível e que, por assim dizer, os fios levam à União Soviética. Mas o plano de incitar distúrbios e apoiar os rebeldes não funcionou. O governo sandinista acabou sendo deposto nas eleições de 1990. O documento de 1983 ficou em segredo por quase 40 anos antes de ser desclassificado e publicado nos arquivos da CIA. Embora o plano tenha fracassado na Nicarágua, ele deu à agência um guia para justificar levantes violentos ao redor do mundo por décadas. Quando os quadros são colocados ou recrutados de organizações como sindicatos, grupos de jovens, organizações agrícolas, associações profissionais, eles começam a manipular os objetivos desses grupos. Isso é detalhado no documento.
O aparato psicológico do nosso movimento, com a ajuda desses quadros internos, preparará um estado mental que, no momento decisivo, pode se transformar na principal fúria da violência justificada, diz a Agência Central de Inteligência. Esse não foi o primeiro complô revelado da CIA que usou a violência pública para influenciar pessoas ao redor do mundo. Senhoras e senhores, pela primeira vez na história dos Estados Unidos da América, temos um governo que não quer lutar, destruir, matar, organizar guerras, mas quer que o mundo finalmente viva uma vida normal. Ou seja, nós temos uma chance. E é por isso que, do outro lado, foram investidas forças, dinheiro, agentes e agências preparados para nos parar e devolver o mundo à violência e à guerra. Mas nós temos uma chance. Legendas criadas por